A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, eu sou o pastor Tony e esse é o canal Teologizando as Escrituras. Antes de nós começarmos o nosso estudo, eu quero pedir para os irmãos, para vocês se inscreverem no meu canal, apertar aí o joinha, dar o seu like, fazer o seu comentário e assistir o vídeo até o final, porque você vai ser muito edificado pela palavra de Deus através desse vídeo. Meus irmãos, hoje eu quero trazer um estudo para vocês, tá? Eu quero dizer para vocês que eu estou trazendo 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. E hoje, sexta-feira, eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. Escute aí, o vídeo de hoje, o estudo de hoje, nós vamos tratar sobre qual era o problema da igreja da Galácia. Qual era o problema dos Gálatas, da igreja da Galácia? O apóstolo Paulo, ele vendo esse problema, ele escreveu uma carta para essa igreja, que possivelmente seja a igreja da Galácia, era muito grande, mas ela tinha a parte de Frígia, Cilícia. Possivelmente essa carta foi escrita para a região de Frígia. Mas veja bem, o apóstolo Paulo, antes de nós começarmos o estudo de hoje, para falar sobre o problema daquela igreja, qual era o problema daquela igreja, né? Quero dizer para os irmãos que o livro Gálatas, carta de Gálatas, capítulo 5 do versículo 1. Se você quiser, antes do estudo, abrir a sua Bíblia aí para você acompanhar, ok? Gálatas, capítulo 5, 1. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta possivelmente no ano 55 a 57 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, ok? Para o conserto da igreja da Galácia, ok? Então vamos lá, gente, vamos para o que interessa, que é o estudo da palavra de Deus. O autor dessa carta é Paulo, como todo mundo sabe. A destinatária era a igreja da Galácia, ok? O ano 55 a 57. Vamos ler um texto. Qual era o problema da igreja da Galácia? Vamos lá. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Para a liberdade foi Cristo que nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão, e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Veja bem, o 2: Eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar, Cristo, de nada vos aproveitará. Se eu me circuncidar, qual é o proveito que eu vou tirar de Cristo? 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Veja bem, de Cristo vos desligastes, apartastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. Amém? Veja bem, isso aqui é um problema muito grave, tá, irmãos? Em primeiro lugar, a igreja da Galácia, ela era dividida em 2 tipos de cristãos. O primeiro tipo de cristão era aqueles que eram gentios, mas que serviam a Cristo. E o segundo tipo de cristão que tinha na Galácia, dentro daquela igreja, era cristãos judaizantes, judeus que se converteram ao cristianismo. Pois bem, aqui nós temos um problema, 2 costumes. Nós temos aqui um problema dentro da igreja cristã, dentro da igreja de Cristo lá em Galácia. Nós temos 2 costumes, nós temos 2 culturas, a cultura judaica dentro da igreja e a cultura cristã dentro da igreja.
a liberdade em Cristo Jesus e a escravidão da lei dentro da igreja. A igreja da Galácia estava se acabando. Por quê, irmãos? Se Paulo não mandasse essa carta para aquela igreja, eu vou dizer uma coisa para vocês: as portas daquela igreja iam se fechar. Sabe por quê, irmãos? Porque a partir do momento que os judaizantes estavam lá, a partir do momento que eles estavam lá, eles começaram a aplicar as suas culturas, as suas tradições, os seus ensinamentos da lei mosaica, da lei do Antigo Testamento, da Torá, do Talmud, do Taná, na cabeça dos cristãos. Eles falavam assim: ó, tá certo que você é cristão, tá certo que você vai ser salvo, mas para você ser salvo, aí vinham as condições. Você precisa ser circuncidado. Era a obrigatoriedade da circuncisão. Eu quero ler um texto, veja só. A igreja da Galácia tinha muita heresia. A igreja da Galácia tinha distorção de ensinamento. Distorção. Jesus salva, mas para ser salvo tem que obedecer isso, tem que obedecer aquilo, tem que guardar a lei, tem que fazer a circuncisão, tem que cumprir as cerimônias judaicas, tem que guardar o sábado, tem que fazer tudo isso. Aí veja só o que é que Paulo vai escrever aqui, capítulo 1, do versículo 6 ao 7, a inconstância dos Gálatas, ok? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Veja bem, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O apóstolo Paulo logo começa a carta escrevendo para os cristãos gentios, dizendo: ó, o evangelho de Jesus Cristo é um só, não tem outro, é liberdade e vida. Porém, se estão pregando outro evangelho para vocês que não seja este, o evangelho de Cristo, considerai-vos anátema. A palavra anátema quer dizer maldito, desprezível. Considerai-vos anátema, não aceite. Permanecei-vos na Escritura, sola Escritura. Somente, queridos, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Não adianta apresentar outro evangelho, porque não existe. É só a Escritura, é só a palavra de Deus, ok? É só a palavra de Deus. E sabe qual é o problema da igreja de Gálata? É o problema das igrejas hoje. Hoje a igreja está vivendo sobre líderes como os judaizantes da igreja da Galácia. Muitos líderes das igrejas hoje estão fazendo a mesma pregação da igreja da Galácia. Estão dizendo: você só vai ser salvo se você der o dízimo. Se não der dízimo, você vai para o inferno. Eu dou dízimo, mas eu dou dízimo porque eu amo a obra de Deus, eu quero ajudar a obra de Deus no crescimento. Ainda que Deus não precise do meu dinheiro, mas isso não vai envolver na minha salvação, não, vai envolver nos galardão, ok? Mas muitos estão pregando hoje assim, ó: se tu não der dízimo, você vai para o inferno, não pode ser nem obreiro. Aí outras repreensões: Jesus salva, mas para Jesus salvar, você, mulher, não pode usar calça.
Homem, você não pode usar bermuda, você não pode jogar futebol, você não pode fazer um esporte, praticar uma academia. Você vai ser salvo, mas para que você venha a ser salvo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e começa a proibir a liberdade que o cristão tem debaixo da lei. Meus irmãos, chega a ser imoral esse entendimento, chega a ser imoral essa visão, que para ser salvo tem que cumprir algumas obras, algumas obrigações. Escute aqui, boas obras não levam o homem à salvação. Boas obras faz parte de um cristão salvo, e boas obras faz parte de galardão, mas usos e costumes, cultura, tradição, nada leva o homem à salvação, meus queridos. Ainda mais se tal cultura, tradição for judaica. O judaísmo nada se tem a ver com o cristianismo. Antigo Testamento nada que tem a ver com o Evangelho de Cristo. Veja bem, crente, Novo Testamento, Novo Testamento, Nova Aliança. Antigo Testamento, pacto com Israel, não é com a igreja. Novo Testamento, pacto de Cristo com a igreja santa do Senhor, eleita, escolhida, a salvação e vida eterna, e não debaixo do jugo do Antigo Testamento, e não debaixo de leis de homens, e não debaixo de obrigatoriedade, e não debaixo de proibições, porque um cristão sabe muito bem como viver diante de Deus. Ele sabe que por ele ser cristão ele não vai viver no adultério, ele sabe que por ser cristão ele não vai viver roubando nem matando, ele sabe que por ser cristão ele não vai andar cobiçando, ele sabe que por ele ser cristão ele não vai andar falando mal de vida alheia, ok? O cristão sabe o lugar dele no Evangelho, o cristão sabe o posicionamento dele no Evangelho. Agora, quando ele é um joio, ele vive voluntariamente sem Jesus, está na igreja, mas é sem Jesus, aprontando todo tipo de torpes, ganâncias, loucuras, ok? Então nós sabemos qual é o lugar da igreja, mas a salvação não vem mediante as minhas proibições como líder. Jesus salva porque Ele quer salvar. Jesus salva porque aprove a Ele salvar. Jesus salva porque esse é o dom de Deus. Jesus salva porque somos eleitos desde a consumação do início, dos séculos. Jesus salva porque esta é a vontade de Deus, que Ele salve. Então eu não preciso aqui, queridos, vir impondo na cabeça das pessoas obrigatoriedade, religiosidade, legalidade, porque isso não vai mudar nada na nossa vida, isso não vai nos levar à salvação, pelo contrário, a escravidão, a sermos escravos, a sermos servos de homem, a sermos escravos de culturas humanas, tradições humanas, que nem a igreja da Galácia estava vivendo. Hoje em dia, irmão, se o pastor pegar um crente da igreja dele brincando bola, ele é excluído da igreja. Hoje em dia, se o pastor pegar um crente da igreja dele, irmão, sem dar dízimo por 3 meses, ele é destituído do cargo. Hoje em dia, se o pastor pegar a irmã andando de bermuda ou de calça na rua, ela é excluída, ela é disciplinada, ela é condenada e mandada para o inferno. E aonde é que está a liberdade em Cristo? Onde é que está aqui, irmão, o amor pela vida, pela alma, por as pessoas que Cristo escolheu? Eu vivo indignado com essas lideranças de hoje, irmãos, bandos de legalistas que querem viver segundo as suas próprias vontades e impor na cabeça das pessoas que ou é daquele jeito. Muitos líderes estão sendo superior à Bíblia, querem ser maior do que Jesus, querem ser maior do que Deus. Eles escolhem quem vai ser salvo e quem não vai. Igreja de Gálatas era o mal, esse era o problema da igreja dos Gálatas, era a legalidade dentro da igreja, e Paulo quebrou isso bem no meio.
Paulo quebrou isso bem no meio, mas eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês, para finalizar. O que é que Paulo está dizendo que Cristo quer para a nossa vida? Colossenses 2:21. Eu tenho o costume de ficar coçando o nariz, me perdoe, irmãos. Mas veja bem, Colossenses 2:21 diz assim, 2:20: se morrestes com Cristo para o rudimento do mundo, porque, como que se vivesses no mundo, vós sujeitais às ordenanças. Como que se vivesse no mundo, você se sujeitais às ordenanças. Como é que você se sujeita às ordenanças? Está entendendo? Vamos seguir o texto. Não manuseie isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, como uso, se destrói. Tais coisas, com efeito, têm até aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Veja aqui, cristão, vou fechar a Bíblia aqui. Vou fechar. Glória a Deus. Estou entendendo o texto? Vocês entenderam aí a leitura? Esse farisaísmo, essa religiosidade, esse legalismo, até parece ser um culto a Deus, mas não, é um culto de si próprio, é coisa do homem. Escute aqui, vou finalizar aqui o vídeo, para dizer uma coisa para você: leia a Bíblia e viva ela. Saia do problema da igreja da Galácia. O problema da igreja da Galácia tem se repetido ainda hoje. O problema da igreja da Galácia tem se repetido ainda hoje. Líderes como da igreja da Galácia, judaizantes. Escuta aqui, ou tu vive a graça ou tu vive a lei, mas se tu viver a lei, deixa de ser crente, vai virar judeu. Tu não quer ver a lei? Vai virar judeu, prosélito. Se converta, vira prosélitos, ok? Seja prosélitos. Pregar o Antigo Testamento como textos históricos, beleza. Para falar de fé, beleza. Para falar do amor de Deus, beleza. Do arrependimento, beleza. Doutrina não. Doutrina não. Doutrina é Novo Testamento. Doutrina é Novo Testamento. Não doutrine a igreja o Antigo Testamento, que você vai fazer uma igreja religiosa, legalista. Amém? Que Deus te abençoe. Seja crente, livre em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e não escravo do homem e nem de seus julgos. Que Deus te abençoe, e a paz esteja com todos vocês.